Olá, deixei a musiquinha até o final aqui porque fala das pessoas que todos procuram alguém, né? Que é bom ter sonhos doces, né? E isso tudo para apresentar a nossa querida Nelly de Carvalho, que é cearense, fotógrafa, jornalista, que está aí atuando há mais ou menos 10 anos, um pouquinho mais, e tem um currículo já aí invejável, né? Inveja branca, vamos dizer aí, mas é uma queridíssima. Nelly de Carvalho, com tudo isso que eu te falei, tem um arquivo de fotografia por muitas partes do mundo aí que ela viajou, né? Tem uma qualidade extremamente importante de todas as pessoas que vêm aqui, todos os artistas, que tem essa simplicidade de ser. Então ela tem aí um currículo muito importante, inclusive porque em Fortaleza, quem não sabe, não conhece, vá lá ver. Ela está com 2 fotografias aí no Museu da Fotografia em Fortaleza. Então, seu arquivos tem Paris, Veneza, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Berlim, fora o Brasil, as cidades aí já Brasil, Rio de Janeiro, Recife, enfim. Tem aí uma história aí do Rio Grande do Sul com o vinho. Pois então, eu prefiro que a Nelly aqui fale com a gente sobre suas referências, a sua pessoa. É um grande prazer estar aqui com ela. Obrigada a todos que estão entrando aí. E outra coisa importante da Nelly, por isso Sweet Dreams, que é uma pessoa apaixonada pelo que faz. E também, creio eu que eu li em algum lugar, ou por pessoas mesmo, que andei aí investigando um pouquinho, dizem que a Nelly, ela gosta de apaixonar as pessoas, ou seja, as pessoas se sentem apaixonadas ao ver as fotografias dela, né, por ter muitas cores, por também falar por temas que incluem o mar e pessoas, cotidiano. E ela está aí não só como jornalista, mas também como artista. Vamos chamá-la aqui para conhecermos a Nelly. E é da nossa, é das minhas, né? Aí, jornalista, Oi! fotógrafa, artista. Olá, Nelly. Olá! Tudo bem? Que Tudo? prazer ter você aqui, Nelly. Tanto tempo aí, super muito bem, como sempre, com esse sorriso, né? Que é uma marca registrada sua. A Nelly, gente, eu vou falar aqui, ela é tímida, né? Não gosta muito de falar, mas faz parte dessas pessoas que nomeiam como pessoas grandes, né? Que realmente tem essa simplicidade de ser, como eu já falei assim. Então, a Nelly vai contar um pouquinho aqui da história, aqui da fotografia, de tudo. Fala, Nelly, eu já estou falando muito, mas quem tem que falar é você. Ai, não, realmente você falou da. Eu tô. Lá no A Museu fica da toda Fotografia, ela já me vermelha. falou muitas coisas, ela vai falar para vocês. Mas nessa obra que tem lá no Museu da Fotografia, ela vai me dizer desde quando, Eu desde que acho que ano, o Nelly? museu está com 3 anos, né? Eu acho que ele fez 3 anos. Pois O então. museu tem três Então, anos. a obra dela Houve chamava muita atenção aí das pessoas. Todo mundo perguntava, né, Nelly? Conta aí pra gente. uma vez, numa das visitas que eu fiz, que as pessoas tinham muita curiosidade sobre a história da obra, como é que tinha surgido tal. Aí eu fui contar, né? Aí, mas antes eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um passo atrás, eu vou contando, mostrando umas histórias. Eu sou uma contadora de histórias. Eu conto as histórias através da fotografia agora, né? Mas a minha história começou aqui. Porque é o seguinte, quando eu era criança, meu pai costumava trazer muitas revistas para a gente, sabe? Então, Uhum. assim, ele lia muito, meu avô lia demais. Então, assim, eu nasci vendo os livros, as revistas, e tudo aquilo sempre me chamou muita atenção. Uhum. Então, na casa, meu pai me costumava me levar na casa do meu avô, e lá tinha uma biblioteca enorme, e lá tinha uma coleção dessas revistas, seleções. Eu não sei se tu lembra dela, Claro, né? sim. Lembro sim. Então, assim, foi essa revista, as histórias que eu li nessa revista, que me despertou a minha paixão pela fotografia, porque tinha as histórias dos fotógrafos, então mostrava aqueles fotógrafos pelo mundo, por Paris, pela África, com aquelas câmeras, as lentes enormes. Aí eu fiquei Sim. pensando, meu Deus, a pessoa fotógrafa pode viajar ao mundo, né? Então, aquilo ali começou a alimentar aqui aquela menina, que era uma garotinha com muita imaginação. Foi né, aqui que eu vi o Louvre pela primeira vez, né? E aí, paralelo a isso,
tinha também na casa da minha avó. Olha, se você precisar falar alguma coisa, me para, porque eu falo de aí meu avô tinha aqui a parte dos livros dele, e na parte de trás tinha o quarto da minha tia, e lá tinha bastante fotonovela. Então, assim, eu ficava sendo alimentada com essas imagens de beijos, as imagens de viagens, então fez uma mistura tão louca aqui. Sim, a questão da narrativa, né? Sempre chamava a atenção a narrativa, né? Quanto você falou, a ligação com as histórias em si. E aí um dia eu vi, além da história das seleções, nas revistas tinha muita uma propaganda. Eu consegui encontrar essa imagem, não sei se dá para ler aqui, que é em 6 meses você pode se tornar uma fotógrafa profissional. Nessa época eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, não, 10 anos. Aí o que eu fiz? Eu mandei para o Instituto Universal Brasileiro, eu preenchia esses que tinha nas encartes, né, nas revistas. Aí eu preenchia isso, e aí eu não sei, naquela época a gente sabia o dia que o carteiro chegava, né? Então eu ficava na porta de casa esperando o carteiro. Aí a primeira carta que chegou, você não tem noção, a minha alegria, parecia que eu estava recebendo um prêmio. Aí assim que chegou a carta, eu aguardei meu pai chegar em casa, aí toda feliz, né? Eu não sei, era um maço, assim, com todos os cursos, né? Que eles tinham à distância. Sim. Aí eu cheguei, meu pai entrou em casa, aí eu pulei em cima dele e disse, pai, olha isso aqui. Aí entreguei para ele o tal, né? O encarte onde falava sobre o curso. Aí eu lembro que meu pai olhou para mim e disse, filho, ninguém faz curso de fotografia à distância, não. Isso é besteira, isso é bobagem. Não tem noção. Aí pegou o papel e jogou para o lado, assim, sabe? Menino, foi uma tristeza. Não tinha estímulo, assim. Completo. Mas isso não... Mas olha só, sem brincadeira, eu acho que durante quase um ano e meio, não sei, de vez em quando eu mandava de novo a carta. Eu recebia, eu não mostrava para o meu pai, mas era uma alegria, era o que eu tinha mais próximo do sonho. Olha que louco. Eu recebia aquelas cartas que eu guardava. Ficava comendo aquelas imagens, né? Assim, imaginando já como fotógrafo. E saía, quando eu ia para o colégio, normalmente eu gostava muito de ir a pé, e era olhando tudo. Na verdade, eu ficava fotografando o mundo. Ou seja, não tinha câmera, eu ficava imaginando como seria e saía fotografando o mundo. Então, assim, foi uma coisa que fui guardando essas imagens, fui guardando imagens de beijos, tudo isso ficou arquivado. E quando foi que você começou depois? Sem querer te cortar. Continua, mas depois conta quando foi que você começou a clicar. Pronto. Não, aí com 15 anos eu ganhei a minha primeira câmera. As minhas primeiras fotos, as primeiras cabeças que eu cortei, não tem noção que era, né? A gente mandava aquele filmezinho, demorava, sabe quanto tempo. Aí quando chegava as fotos horrorosas, cabeça cortada, mas eu tenho, por conta disso, eu tenho as únicas imagens minhas, a minha foto com meu avô. Porque nos meus 15 anos alguém tirou sem cortar a nossa cabeça e eu tenho a foto do meu avô, da minha avó. Então, assim, a história já começa aí de alguma forma. Né? Só uma observação sobre o cortar-cabeça, para quem não sabe, porque essas primeiras máquinas, que deve ser isso aí, existia o parallax, né? O que você visualizava não era exatamente o que ia ser fotografado, né? Então, exatamente. Ela poderia, né, focar tudo dentro da câmera, mas não era isso que saía. Então, era um pouquinho mais abaixo, na verdade, o que saía, né? Então, se a pessoa fotografar perfeito, vai cortar tudo. Então, tinha que saber, né? Que eu acho que na maioria não sabia isso, ninguém sabia isso. Também tem muita foto cortada. A gente recebia, e era o que a gente queria saber, era de sair fotografando por aí. E assim, aí foi acontecendo. Só que passou o tempo, a fotografia foi ficando nos arquivos, nas gavetinhas né, das memórias guardadas, não passou. Aí eu me casei, tive filho, aquela coisa toda, os meninos... eu fotografei muito os meus filhos, né? Eu filmei, que era uma época que também tinha umas câmeras e tudo. Enfim, ficou guardado. Até que a minha vida fez assim, deu uma virada e eu tive que reiniciar, né? Começar uma outra história.
E nessa começa a história, que começa a minha história com fotografia. Eu tinha, né, a Bia Perligeiro foi, eu posso dizer que ela foi a grande incentivadora, sabe? Ela me fez, ela disse assim para mim uma vez, Nelly, vamos fazer faculdade, nós duas. A Bia viajava muito por conta das exposições e tal, e ela disse, vamos fazer faculdade, nós duas juntas, e você, quando eu puder viajar, você anota as coisas, agora escolha, olha que louca, olha louca, escolha qual o curso que a gente vai fazer. Então, nessa época, eu já tinha escrito um livro de poesia, que você perguntou, eu só vou mostrar um livro de poesia. Sempre foi artista, gente, olha aí. Aí eu pensei assim, eu sempre gostei muito de escrever, e aí procurando, né, aí eu encontrei o jornalismo. Por que o jornalismo? Porque a maioria dos fotógrafos, as histórias dos fotógrafos que eu lia nas revistas, eram fotojornalistas, né? Os grandes ícones começaram, né, na história do fotojornalismo. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu quero aprender fotografia, eu vou para o jornalismo, porque na grade está lá, fotografia 1, fotografia 2, fotojornalismo, e assim eu fui. E aí, nessa época, eu passei, a Bia depois acabou não dando certo para ela depois foi fazer a faculdade, né, de Belas Artes, e eu entrei no jornalismo. Nessa de entrar no jornalismo foi foi o momento mais feliz, foram os momentos mais felizes da minha vida. Por quê? Eu estava começando as coisas, ter que estudar, ter que conhecer novas pessoas, tudo isso me ajudou muito no meu momento de passagem, né? Eu queria até contar aqui uma coisa que não tem muito a ver com a fotografia, mas tem a ver desse reinício, que eu acho interessante. Tudo tem a ver. Nós tínhamos, eu sempre fui muito tímida, né? De ficar aqui conversando e tal. Uma coisa é você estar de perto da câmera, né? E outra é você estar de frente para alguém, sabendo que várias pessoas estão te vendo. Mas na faculdade nós tínhamos que ir para dentro para a parte das filmagens, né? Porque as aulas de... Aí nós tínhamos que fazer uma gravação. Aí olha qual é a história. Nós tínhamos que, cada qual tinha que contar como você se via, como seria você, o que é que você imagina que seria você daqui a 4 anos, como estaria você daqui a 4 anos. Era algo assim. Menina, nessa hora, aí veio o primeiro, se apresentou, né? Filmaram super lindo. E o meu tinha um mix, assim, porque eu não sabia. Imagina, depois de você de 40 anos, tinha meninos de 17, 18 com os sonhos todos. Eu estava com 40 anos ou 40. Sim, já é um desafio, né, Nelly? Já era um desafio, já você tá ali, já. Mas isso... Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não consigo me imaginar, eu não sei, se eu não sabia... Porque se fosse tempos atrás, eu imagino, mais velho, eu estaria com meu netinho, né? A gente já tinha outros pensamentos. Eu não sabia nem o que eu ia fazer no outro dia, né? Aí eu subi, aí era a minha vez, menina. Aí esses pensamentos, esse mix, esses pontos de interrogações que estavam na minha cabeça, eu comecei a chorar. Não é que eu chorei, as lágrimas começaram. Eu fiquei ansiosa, nervosa, e as lágrimas choram. E daqui a pouco, todos os meninos que estavam na sala, eles correram, me viram daquilo e vieram. A gente fez, eles me agarraram, sabe, me fizeram assim um cordão. A cena, essa cena, o vídeo, depois filmaram outra, porque sabe que a faculdade eles gravam por cima, né, as fitas e tudo, sim. Mas está guardado aqui, sabe, esse apoio, esse amor que eu recebi na faculdade. Eu não podia deixar de contar isso. Bonito, bonito. E lá eu tive um professor, aliás, todos os meus professores foram ótimos, mas eu tive um professor maravilhoso que é o Jari, o seu Jari de fotografia, né? Quem conhece é um amor. Então, o Jari foi assim... Eu nem sei, eu brincava com ele, eu tinha assim uma loucura. Quando chegava na hora das aulas com ele, as meninas brincavam dizendo, ele... Acho que o professor tinha que dar uma aula só para ti, porque tudo... Eu vinha com livro, revista, eu trazia tanta informação, sabe?
que Muito bom. era muito interessante. Enquanto as meninas gravavam, tipo, revelavam, né, na hora da revelação, uma foto, um grupo de 3 com uma foto, era sozinha, era 2 fotos. Você queria mais, né? Sempre queria mais, mais Porque aquilo informação. tudo, para mim, aí, sim, aí por conta de, eu vou falando e vou te mostrando uma coisa que eu Vai, separei, tá? tá. Aí, na época da faculdade, eu só quero te mostrar, é porque eu separei aqui, eu achei, esqueci de botar bem separadinho. E o Jari, ele falava muito sucesso, né? Sucesso, eu lembro dele, né? Sucesso, sucesso mundial, sucesso, Ele era era muito toda a história alegre, dele. né? Mas então, Legal. quando eu chegar aqui, porque eu acho que eu misturei só a última, essa foto que eu queria mostrar, que foram as minhas primeiras fotografias que eu revelei, que tenho guardado aqui. A gente vai Oh, chegar tá lá bom. porque estão Tá. aqui. Mas aí agora, tu me perguntaste sobre no museu, né? Quando começaram a me perguntar a respeito da foto lá do beijo. Então, assim, essa imagem aqui do Lindo, lindo. beijo, eu li sobre ela, a história, né? Eu acho que Uhum. era contando sobre a história dela, sabe? Numa dessas revistas Seleções. E eu fiquei encantada por essa imagem. E Da história aquilo da fotografia, gente, muito bom. aí junta os beijos das fotos novela, certo? Uhum. Então, eu fui para São Paulo, e aí o que acontece? Aí isso eu fui contar no museu, aí prepararam um espaço lá para uma conversa informal, eu morta de encabulado, mas depois, né, vai soltando. Sim, Aí claro. aqui é a imagem que estava, viu? O museu, antes da pandemia, antes daquela primeira, né, que nós tivemos, né, que o lockdown e tal, houve uma mudança, sabe? Mudaram todas as imagens. Então a minha foi para o arquivo. Ela não está lá. Ela ficou durante, acho, quase os 2 anos, mais ou menos, ou 2 anos e pouco, eu não sei. Então era essa imagem do beijo. Muito bom. Então, Mostra mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho mais para cá. Tirar um dá print aí. Ó, 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 ó. Muito bom. para ver? Sim, 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 sim. Pronto, Fica com a essa gente, fecha tudo imagem, inteiro. eu estava em São Paulo, ali estava tendo uma parada gay. Eu tinha ido para encontrar uma amiga em São Paulo, e aí ela disse assim, nele, vá, eu vou ficar por aqui, tá? Vá dar uma volta com sua câmera na parada gay, porque tem muita imagem, você sabe, eu gosto muito de cores, né? E ali só tem cores lindas, né? E aí eu Uhum. estava lá, assim que eu boto o pé na Paulista, do outro lado, tipo assim, eu estava do lado de cá, numa mão de cá, do outro lado eu vi de longe esse casal. Aí a imagem, olha, a primeira coisa que eu vi, né? O chapézinho. Não, tu não tem Maneiro aí. noção. Olha, É, eu acho que eu fiquei parada. E era assim, ele estava conversando com a menina, né? O rapaz da foto, trocando número de celular com a menina, numa conversa com a garota. E eu disse assim, apesar dele, ele estava todo vestidinho aqui com... Ele tinha um suspensóriozinho, a camisetinha, estava um marinheirozinho bem bonitinho. E ela toda de corpete, a coisa mais linda. E aí eu disse, eu vou ficar aqui esperando um beijo. Aí eu fiquei. Aí quando menos espera, eles deram um beijo. Tu não tem noção. Olha, foi uma alegria. Tipo assim, eu tirei. Depois disso, eu tirei umas 2.000 fotos, porque eu juro por Deus que eu entrei ali, eu entrei com vontade. Mas essa imagem, esse momento, sabe? Para mim foi mágico. Porque. Pode não, que é falar. uma coisa bem jornalística mesmo, né? Essa coisa do momento decisivo, você ficar esperando, né? Você também da arte, você pega as suas referências e Isso. já vê ali aquilo e você já projetou e já ficou esperando, muito legal. Fala pra gente aí, essa Pois perseguição é, também que você faz das pessoas, né? Tem outras histórias aí também, né? pois é. Aí tem. Aí, isso aqui foi aqui em 2013, foi depois daquela imagem, mas olha. Muito bom, hein? A Aí eu obsessão saí. aí, né? Pelas Outro, referências. os beijos foram guardados. E tem uma imagem que eu gosto muito, eu não sei se... Aqui tem um casalzinho, eu fiquei, ó, dá para ver? Aqui é a Tá, estátua de Iracema, né? Aqui, aquela sim. caçadora, né? E aqui um casal. Essa imagem, ela é muito interessante. Eu tava com uma lente de um amigo, de aquelas pega com mais distância, testando. Ele me emprestou a lente dele para ficar testando.
E eu fiquei 5 horas da manhã. E quando eu acordo, eu sempre vou em busca do sol, né? Tu sabe, eu tenho milhares de fotos do sol. Eu acordava muito cedo antes do sol. E numa dessas, quando eu olhei para o lado, né? Porque eu morava ali na Praia de Iracema, então eu vi de longe pela lente, né? Assim, que eu Coisa de aproximei. fotógrafo também. Você já se levanta com o sol, né? A luz É, faz diferença, né? E a luz da manhã é outra coisa. Muito aí eu bom. peguei, aí eu fiquei. Aí lá, eles dois conversando, aí eu disse, eu vou ficar aqui plantando. Aí eu olhei para o sol. Eu fiquei esperando o beijo. E então, assim, eu sou uma caçadora de beijos. Parabéns, As, Você falando aqui, as, parabéns também pelo seu esposo. olha, Essa essa imagem também, essa aqui foi também no 7 de setembro, era o filho, né? Era a equipe do GAT, que eu achei muito interessante essa imagem, porque, muito forte, muito forte. Mostra de novo. ó, Muito forte, hein? né? Muito bom. Porque o rosto dele, a expressão do pai, e é de uma candura que, né, é a história de ser do Gatti, mas aquele O momento, contraste, né? Disso tudo aí. sabe, assim, Tem é uma muita coisa imagem aí. que eu tenho muito orgulho, assim, eu vou dizer que eu tenho orgulho de ter no meu arquivo. Mas Essa é tem uma que ter orgulho imagem. mesmo, Nelly. Tem que ter orgulho mesmo. Mas aí depois, então assim, essa foi as do beijo. Mas durante um bom tempo eu comecei a fazer uma coleção. Eu tenho uma série, eu chamo série de costas. Por quê? Quando você começa a andar com sua câmera, você fica um pouco encabulado de parar alguém de frente, sair. Eu não era, eu ainda estava engatinhando, né, na fotografia e tudo. E eu achava assim, de costas. Eu comecei a caçar as pessoas de costas. Até porque você não queria pose, né? Até porque você não queria pose. Não, eu Você queria queria. registrar aquele momento sem Pronto. interferência, né? E nessa eu fui também, eu fui a São Paulo e encontrei, mais uma vez, a Bia está em todas as minhas histórias, né? Então Tem que falar ela dela está mesmo. sempre no meu caminho. De todos Então, que a conheceu, Tívio. Mas é, você ainda teve mais contato com ela. É importante falar. A Bia aí PNG, também tava, de presente, né? Mas marca história sempre. com certeza. Aí estava tendo a SP Art. E aí ela me mostrou, né? A gente rodou aquilo ali tudo e tal. E uma hora ela ficou dentro do stand delas, né? Onde estava com o Max. E eu saí com minha câmera passeando. Aí eu vi, olha essa imagem. Essa garota, ela tinha um cabelo ruivo, assim, que fazia umas voltinhas. E ela usava essa boinazinha, que eu tenho uma tia francesa, casada com meu tio-avô. E ela usava isso, quando ela vinha a Fortaleza, ela tinha isso, ela botava o cabelo dela todo aqui dentro. Ou seja, tu já notou minhas histórias, eu vou guardando, né? Sim. Remete a Paris, essa mulher, essa pessoa, né? Te remete às Pronto. suas referências, aquilo que você gosta. E essa gata, isso era uma menina, uma mocinha nova, e ela tinha esses cachos, ela era ruiva, a coisa mais linda, sabe? Assim, parecia. Mas, obviamente, eu não ia parar, eu não tinha coragem de parar e pedir para tirar uma foto dela, eu nem queria isso. E eu E não ia ser saí, a mesma coisa. aí eu subia, ela subia e eu subia. Ela ia e eu ficava aqui, assim, onde ela. Aí uma hora ela para. Minto, a Bia estava junto, estava comigo nessa hora, me lembrei agora. Aí ela para em frente a essa obra aqui, né? E aí eu aproveito e faço o meu clique, né? Agora, aí Com a aí máquina mesmo, não? Com a máquina mesmo que chama atenção, ou a máquina pequenininha. eu tinha aquela D60, que é menorzinha, a lentezinha pequena, não era lente, era mais E era simples. proibido fotografar aí ou não? Olha, não vou, nunca, não, acho que lá não. Nos museus que eu já andei, Está querendo revelar. Mas a gente gosta disso, né, Nelly? não, tu não tem noção não, tu não tem noção as coisas que eu já fiz assim. Mas o que me chamou depois, aí eu tirei a foto, eu fiquei tão feliz que eu entreguei a Bia, né, a câmera, né, assim para ela dar uma olhada. Aí a Bia olhou para mim, ela disse, Nelly, tu não tem noção do que tu fez com essa imagem. Eu disse, que foi, Bia? Aí ela me foi mostrar. A moça tá com uma bolsa marrom transpassada. A imagem é uma senhora ruiva da bolsa transpassada. As duas estão com roupas pretas, meias. Essa com sapatinho escarpão e essa com escarpão.
E as duas se Velho olham. mesmo. E ainda tem um detalhe. Aqui tem um friso. Aqui onde está a moça, a senhora, aqui é como se fosse, né? E aqui tem um Uhum. frisozinho. Perfeito também, perfeito essa imagem. Se eu tivesse programado uma imagem dessa, eu acho que eu não teria visto tantos detalhes. Eu não teria pensado em tantas coisas. Entendeu? Intuitivamente já está pronta a Anneli, né? A Anneli, como fotógrafa, assim, já está pronta lá, que é o olhar, né? É além do que qualquer coisa. Intuitivamente você já viu isso tudo lá, por É. mais que seu consciente já soubesse, puxa. Pronto, você também, como fotógrafo, eu sei que você tem seu dom também da fotografia, então é assim, a gente vai exercitando, parece que tem um clique aqui dizendo agora, né? Tem uma coisa, né? Tipo, você está numa multidão, mas tem uma pessoa, tem algo que te chama, os teus olhos focam É um olhar ali. diferente sobre tudo, né? Você acaba destacando aquilo realmente que te interessa. Você vê fotograficamente todo o tempo, né, Nelly? É o tempo todo, é uma loucura. Aí aqui já é uma foto de viagem, Uau, e muito tem bom. esses monges aqui, que eu peguei eles de costas, né? Com suas comprinhas. Muito bom. E E sempre é, com a câmera, hein? não, tu não tem noção. A câmera não sai. Não, a câmera tá aqui, né? Aqui em Fortaleza, infelizmente, eu já não dá mais para a gente andar com a câmera, infelizmente, né? Sim. Então, assim, teve um tempo, tu não tem noção. Eu tenho fotos que eu entrava no. Eu peguei o carro, era fim de semana. Isso logo no meu princípio. Eu pegava o meu carro, aí ia lá para o Jacarecanga, aí procurava aquelas casas antigas, que eu também gosto muito da arquitetura, né? Das histórias. Aí eu ia para o centro, aí tirava fotos daqueles prédios antigos. E saía, aí eu tirava foto e corria para dentro do carro. Minha mãe ficava louca. Minha mãe disse, você vai ser assaltada, ainda vão levar seu carro. Ou seja, independente de estar hoje bem pior, sempre teve que ter a audácia, mesmo a coragem, Sim, né? Porque o perigo está aí todo o tempo, né? né? Não Independente até tem. de Europa mesmo, se você for pensar assim, a coisa já está mais à vontade, mais forte do que qualquer coisa, É, né? De fazer. tu sabe, a gente, já que para entrar nessa história, como eu sou uma contadora de história, eu tenho que contar uma história no meio. A gente estava na Argentina, e aí eu e o Wagner, né? Aí nós estávamos indo visitar a Bombonera, é um desses estádios lá na Argentina, né? Que a gente estava É aí. isso mesmo. Aí eu com a câmera, né, aqui na mão. Aí nisso, eu senti uma coisa molhando aqui na minha cabeça. E o que era e tal. Depois, e o Wagner aqui, e aí, daqui a pouco, uma senhora passa por mim, um rapaz passa rindo, apontando para mim. Aí depois vem uma senhora, tá sujo. Ela falava, eu não entendi. Aí me deu uns paninhos para limpar, porque eu estava suja, queria limpar. E o Wagner foi andando, e quando olhou, a mulher estava, né, já tirou da bolsa dela papéis para me limpar. Coisa. Não, põe aqui, porque queria que eu pegasse. A minha bolsa, eu não estava com a câmera na mão, porque era caminho, né? A gente estava no caminho. Aí ela queria que eu pegasse a minha bolsa e colocasse em cima de uma cadeira que estava muito bem colocada, quebradinha, no canto, para botar minha bolsa enquanto ela me limpava. Aí, na hora, mas eu fiquei tão atordoada, porque um que passa rindo, você fica muito assim, né? Aí nisso, o Wagner olhou para mim assim, aí eu entreguei, aí eu chamei aqui, entreguei para ele a bolsa, e aí ela ficou ali e tal. Mas, ou seja, depois que eu fui ver a história, fui juntar, era um grupo, eles queriam roubar a minha bolsa. Ah, né? Tem uma Um coisa aí olha, disso. outro ri, outro faz isso. Do lado era eles tinham uma cabana, assim, sabe? Era um lugar meio abandonado, assim, muito sujo. E tinha como se fosse uma cabana. Eu acho que ali ficava a casa dele, não sei o que era. Então era tudo preparado para dar o Uma golpe. máfia, né? Tem uma máfia disso aí. Na época que eu passei por aí, naquela Pantanal, Florida, né? Foi É, roubada. Não foi câmera não, pronto, mas documento, passaporte de Jesus. É. pronto. E aí você, mesmo assim, registrando de outra maneira, até quando estava com a câmera, né? É. Aí pronto. Aí aqui são aqui são um pouco das de costas de sempre, né? Tem um mundo de fotografias de costas. Pronto. Depois disso, aí tem fotografias de bicicletas. Então não podia ver uma bicicleta. Aí um dia, onde tinha bicicleta, estava eu parada fotografando. Um dia eu fiz uma Tem aí a tatuagem. foto dela? Tem aí a foto, deixa eu mostrar aqui, se você não tem. Tem aqui uma Olha, das.
É Isso lindo. aqui foi lá em Milão. Muito chique, a moça com a criancinha. E Queria que aqui, você me pegasse, me fotografasse assim com a bicicleta, que aqui a gente anda de bicicleta mesmo. É aqui uma muito lindo, senhorinha correndo de bicicleta. muito legal. Então, assim, e, e também tinha as bicicletas paradas. Assim. E Tem aqui as em obsessões Fortaleza, de Nelly, viu, gente? eu vou terminar de bicicleta só essa, porque aqui tem duas paixões: os barcos e uma bicicleta. Eu tenho uma outra aqui, não sei se dá para ver muito bem por causa da É, luz. a luz. É, mais ou menos, gente. Vocês veem É, isso tudo lá essa no. aqui, ela tá Isso aqui. aí, no Dá para Instagram ver da Nelly. direitinho, Tá muito bonita essa foto. que é, né, não, e a postura, né, delas. E assim é um mundo de histórias. Isso tudo tem espera, né, Nelly? Por exemplo, essa aí que você mostrou da bicicleta, o lugar onde você quer focar, né, o enquadramento, onde a bicicleta, você faz todo aí o Não, trâmite seu na rua para é, esperar o momento. Eu imagino aqui. não, aí tinha assim, imagina você viajar com, se você não fotografa, viajando com alguém que fotografa desse jeito, né? Tinha horas, quando eu vi o vai dar lá na frente, eu estava parado, fotografando grafite, outra coisa que eu sou apaixonada, são os grafites. Então eu vi um grafite assim, assim, numa parede, num cantinho, aí estava eu no chão. A gente olha no todo, olha nos pedaços, então assim, é uma loucura, quando eu disse para você que é uma obsessão, eu acho que é por Sim, eu aí, te né? entendo. Eu te entendo. É, Dei uma parada das minhas obsessões também, porque tem aquele conflito também. Você não conseguir fotografar aquilo que você vê e da maneira que você quer. Então, eu fico muito feliz ao ver você, Nelly, né? Conseguindo realmente cumprir com o seu desejo, não, com o seu talento, né? E a obsessão de conseguir realmente registrar isso que você vê. Aí que está, né, o grande diferencial do artista e da pessoa, aquele que faz, né? Está fazendo. E com isso tudo, Nelly, fala pra gente, com essa sua forma de ver o mundo, de fotografar, além de você estar seguindo a sua paixão, a sua obsessão, como é essa recepção? Como é que você, com isso tudo que você quer transmitir, né? É uma coisa que não se pergunta exatamente, que eu sei, né? O que é o critério do artista, daquele que quer expressar o mundo, mas como você explicaria assim para a gente, né, a Nelly pelo lado de fora, para quem vê a sua arte? é, talvez, eu acho que eu nem sei me explicar muito não, sabe? Não precisa Uma se vez, explicar. uma vez eu encontrei, na época que eu fiz poesia, eu encontrei um dos poetas, né? E ele disse assim, Nelly, cadê seu livro de poesia? Até hoje eu leio o seu, aquela coisa. Aí eu disse para ele, não, mas agora eu sou fotógrafa. Agora, eu acho ótimo, né? Amanhã eu não sei o que você. Aí se eu sou Você faz fotógrafa. poesia pela fotografia, é isso. Aí ele disse isso. Aí disse, mas Nelly, você faz a sua poesia, a sua fotografia é a sua nova forma de fazer poesia. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tento. É trazer, porque assim, a gente sabe que o mundo não está fácil, que cada dia mais, né, assim, todos os dias nós somos bombardeados com muitas tristezas, com muitas loucuras, com muitas incompetências, enfim, a gente está sendo, enfim. Mas eu tento, sabe, tenta fazer a minha parte, mostrar, acordo cedo, vou buscar o sol quentinho para que as pessoas sintam aquele momento, sabe? Porque eu acho que se a gente não procurar um pouco de beleza nessa vida, a vida fica muito sem cor, sem vida. Sem vida. A vida fica sem vida quando você não tem a luz. Eu busco a luz, sabe? Aí é a minha forma de tentar me colocar no mundo, trazendo luz ou apresentando a luz. Sei lá. Teve logo também o meu princípio nas fotografias, eu fui trabalhar no jornal, não trabalhei para o jornal, trabalhei com a Roberta, que era do jornal O Povo, e aí eu fiz muitas coberturas, né, dos eventos da cidade.
Depois eu fiquei durante alguns anos lá na Galeria Multiarte, né? Tudo que era exposição. Então, assim, as meninas brincavam comigo, quem já estava acostumado comigo chegando, né, para fotografar, que eu dizia assim, tira o óculos, vamos sorrir. Tinha gente que nunca sorriu, tinha gente que não gostava de sorrir, ou não se sentia tão bem. E eu dizia assim, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar uma foto sua sorrindo. Se você não gostar, eu apago. Eu lhe garanto que eu apago. Mas se veja nessa fotografia, tu não tem noção a alegria que me dava quando as pessoas conseguiam se ver, sabe? Assim, se ver. O que eu consigo ver nas pessoas. Nelly, tu faz mágica. Eu disse, não, eu te vejo. Então, eu tento o máximo que trazer nessa minha fotografia aquilo que eu estou vendo do outro lado, entendeu? E eu não mexia, não fazia Photoshop nem nada, não. Ninguém tinha Photoshop, não. Era a beleza do que estava do outro lado. E É é o que isso. você busca. Lembro bem, Alice, lembra quando o grupo Deriva foi fazer aquela exposição ali no Dragão do Mar? Sim, E aí você foi fotografar aí, né? Que eu, lembro. inclusive, estava lá fazendo uma, como é que se diz, essa performance, porque foi o quadro lá da Sejiane do Aham. Mundos Paralelos, né? E eu me lembro bem, assim, você fotografando que eu até me vi um pouco do lado de fora, né? Porque eu já fui muitas vezes, na época, às vezes as pessoas se incomodam pela inquietude, né? Aquela coisa, tira foto, e você lá, para cá, é tanto ângulo, para lá, para cá, não parava até a foto realmente ficar do jeito que você queria, né? Aí, faz assim essa pose, faz isso aqui, ou esperando aquele momento. Muito É, legal. porque assim, a gente sabe que as pessoas, a gente tem um certo. A gente, quando se vê na imagem, muita gente não reage muito bem com a sua própria imagem. Aí eu que brincava, porque eu disse, não, vou fazer esse ângulo de cá. Por exemplo, o meu ângulo, esse é o melhor. Esse eu não gosto muito, eu. Aí eu disse, não, deixa eu te tirar para cá, para lá. Então, assim, era uma. Como muitas daquelas pessoas eu conhecia, né? Outras nem tanto, mas eu acabava conhecendo. Então, eu dava uma atenção. A minha forma de ver. Aí eu tirava 1000 fotos, depois eu sei que não tem noção, a parte mais complexa. Era depois preparar essas fotos e ter que apagar algum. Olha, Eu sei disso. apagar, apagar a imagem, dá dor no coração. Também não gosto, né? Eu também Não, tenho essa coisa. eu tenho ela assim, 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 assim. Eu tenho todo o percurso das imagens. Então, a maioria estão guardadas. Eu tenho imagem demais. É muita, muita foto, muita foto. Mas é isso, é um amor que eu consegui realizar nessa vida, né? Eu acho que Então, foi muito legal. demorei. Eu acho que eu tenho tantas imagens que eu acho que as imagens do tempo que eu nem fotografava, eu acho que eu consegui Sim, capturando, foi muito capturando, bem. se eu tivesse fotografado a vida toda. E eu acho que fotografei a vida toda, algumas sem câmera, né? Pois eu já me inspiro em você, Nelly, porque tem essa coisa de uma época na vida que você quer ver tudo, mas você não consegue, né? Então, um momento se consegue, né? Depois, quando se... um dia a gente chega lá. E essa foto aí atrás, Nelly, fala aí pra gente, essa daí. Ah, esse Muito. aqui foi da última exposição. Ai, meu Deus, sumiu agora. Eu até Sim, tenho aí. essa aqui. Ajuda Tá aí o aqui o nome nome. do nosso. Que quando eu Tá aqui falo o nome. demais, as palavras somem. Tá tudo muito bom, mãe. É a última exposição que está aí na linha. Peraí. Aqui. Pois enquanto eu tô achando, vai dizendo Oh, essa onde foi essa imagem. foto. Essa imagem também tem uma história que eu gosto muito. Teve uma época que, aliás, a seca nós tivemos várias vezes, né? Do Aí, Marica. essa marica, né? Aqui a Betânia ajudando também. Obrigada, É, Betânia. eu estive, eu participei de um grupo de pessoas, aliás, eu acompanhei um grupo de pessoas que foi ao sertão fazer uma entrega de água, alimentos, tal. E aí eu pedi para ir com eles. Na verdade, eu queria fotografá-los na entrega desse material. Eu mesmo me coloquei aí, me pedi para ir, né? E me levaram. E aí, de vez em quando, quando eles paravam em determinado local, eu tirava foto, né, das entregas. Ou seja, eles têm milhares de fotos, né? Quando eles voltaram, eles deixaram
água e tudo mais, e voltaram com quilos de foto, né? Porque eu trouxe foto pra caramba. E eu parei numa das casas, daquelas que ficam na estrada, assim, aí eu fiquei olhando aquelas casas. Eu tenho várias fotos, tem as casinhas tudo rosa, verdinha, aquela coisa mais linda, assim, no meio da estrada. E aí eu fui até a janela de uma dessas. E aí, quando eu vi essas redes armadas, eu fiquei encantada com a cor, o verde, ó, esse verde. Você E tirou da aí, janela, não é isso? eu tirei da janela, tirei da janela. Espiando. Eu parei, né, numa das coisinhas assim, tirei a foto e corri pro grupo, né? Então, eu era o tempo todo fazendo isso. E também fiz uma imagem que não está aí, mas foi assim, eu comecei também de um tempo para cá, a perder um pouco esse receio de olhar para a pessoa, pedir para fazer uma foto, né? Tinha na porta de uma dessas casas um senhor que eu acho que ele deveria ter uns 90 anos, não sei, porque o sol também, né, Sim, maltrata sim. muito a gente, mas ele era um senhor já de idade, e aí eu olhei e ele estava numa casa toda rosinha, sabe? Ele era um senhor alto, forte, assim, e aí eu peguei e pedi licença a ele para fotografá-lo. Aí ele olhou para mim e disse, claro, ele estava com um calçãozinho assim, sem camisa. Aí ele disse, eu posso chamar minha mulher? Aí eu disse, será um prazer. Aí ele trouxe ela, chamou por ela, era uma pequenininha, linda. Aí ficou assim, muito, sabe, assim, aquela foto. Aí tiraram a foto dos dois, eles que estavam casados há 50 anos. Aí ele conta um pouco a história dele. Eu saí, essa foto eu tenho assim uma paixão por ela. Até hoje, essas fotos depois eu entreguei para o meu amigo, né, a quem eu acompanhei na festa, na viagem, e ele colocou, ele fez uma exposição, ele tem uma clínica, e ele fez uma exposição, ele colocou as imagens, e até hoje, eu acho que ele não fez, eu acho que ele nem mudou ainda, eu acho que tem, sei lá, 6 anos. Fala aí qual é, onde é essa clínica depois para a pessoa ir Ah, visitar. depois porque eu não ali perto da Costa Barros, agora eu não consigo lembrar o nome. Aí ele colocou, mas é uma esposa, é a sala de espera dele com essas imagens, rostos de crianças sorrindo. É esse senhor muito bonito na entrada, sabe? Assim, foi uma viagem muito linda. Então, aí essa eu pedi a ele para fotografar. Passado isso, aí essa foto veio para a exposição, né? Foi para a exposição junto com o grupo que formou-se com você, né? Com as amigas queridas. E ela uma imagem que me traz... Ela, como toda imagem, quando eu olho para as minhas imagens, eu volto no tempo, sabe? Eu lembro de cada detalhe do que eu vivi para ter essa foto, sabe? É muito bom. É muito bom olhar minhas imagens, né? A minha... É a ela sua tem história, né, a Nelise? minha Sua história história. sendo contada. E o que eu vejo também é que você se interessa pelas histórias dos outros. Por exemplo, essa abordagem que você fez por esse senhor, né? Você chega aí, como é essa abordagem que Não, eu você cheguei. já faz? Primeiro assim, a gente tem que. Eu venci o medo do não. Porque a gente fica com medo do não, né? Você chegar, a pessoa vai. Aí ele estava na porta, aí eu falei um jeitinho sorrindo, assim, disse, eu posso tirar uma foto do senhor? Você está tão lindo aí nessa foto. Desse É isso jeito. mesmo. Você está tão bonito nessa porta. Aí ele olhou assim, muito sério, muito educado, sabe? Aí ele fez assim, eu acho que ele ficou feliz, né? E aí chamou por ela. E ela veio muito tímida, mas assim, mais um rosto. Os dois tão lindos, sabe? Aí pronto, ou seja, aí eles se entregaram. Aí depois tirei só ele olhando para um lado. Eu fiz um álbum dele, eu tenho um book dele. Eu E tirei ele ela. recebeu essas fotos depois? O Não, curioso é isso, que essas pessoas, não, elas não querem, né? Elas dão, assim, a foto de graça pra gente, né? na Legal. verdade, se eu tivesse que voltar lá, eu nem saberia, porque a gente foi fazendo várias paradas até chegar no nosso destino, sabe? Então, não saberia nem onde exatamente, mas assim, Sim, a sim, sim. imagem. Mas tem A uma observação foto, é essa. mas tem uma imagem, uma fotografia que essa eu recebi essa história. Foi assim, eu fui ao centro, eu tinha um amigo que fazia as revelações, né? Eu tinha uma máquina lá no centro, e eu fui lá,
E quando eu estava saindo, o meu carro, eu tinha parado o carro do lado, tinha um estacionamento grande. Aí tinha um senhor, mas esse senhor tinha uns olhos bem azuis, um senhor moreno do sol, né? Tomava conta dos carros. E eu olhei assim para ele, eu já tinha perdido o medo do não. Aí eu perguntei a ele, eu posso tirar uma foto do senhor? Aí ele disse, pode. Aí chamou, posso chamar meu neto? Eu disse, pode. Aí ele veio, colocou aqui o neto, tirei uma foto dele. Minto, estou mentindo. Tirei a foto dele tirei a foto dele sem chapéu, pedi para tirar o chapéu de lado, sorrindo. Aí fiz o book dele. E aí eu voltei lá para entregar a foto dele. Eu levei as fotos. Aí lá, quando eu cheguei, estava o neto. Aí eu perguntei, eu tirei a foto do neto, ele e a fotografia que eu estava entregando. Nossa, Passado coisa, um né, tempo, isso já tem mais de 7 anos, certo? E aí, um dia, eu falei com meu amigo que era que fazia a revelação, né? Que fazia a revelação, fazia as imagens, né? Para as minhas exposições. Aí, quando ele chegou, ele disse, Nelly, perguntaram por você. Aí eu disse, o quê? Aí eu perguntei, aquele senhor, ele ainda está ali? Ele disse, não. O neto dele assumiu o lugar. E ele perguntou, você conhece a Nelly? Eu tenho até hoje a foto minha com meu avô, que ela fez. Eu achei, cara, eu quase choro. Tem noção não. Foi muito lindo. Aí na época eu lembro que eu disse, eu estou no Instagram tal, nem sei se o menino tinha Instagram, eu era um pequenininho, mas hoje era um homem, né? Ou seja, o tempo já passou. Sim, é que não adianta você ter essa visão e querer fotografar e ver esse mundo, como você falou, que se você não perder esse medo, né? Que tem que perder o medo mesmo, É, e ter essa audácia de fazer e tá cumprindo com o seu papel, né? E fazendo essa história. E as pessoas sentem isso. O que eu tinha citado antes sobre a pessoa que não viu nessas fotos, você vê a abertura, né? Dessas pessoas que faz jus a chamar a atenção sua por querer fotografar, né? Imagina o que essa pessoa traz em si, de se deixar assim, é. foi tocado por você, por seu olhar, e não importar e nem ver essa foto depois, né? Faz Não, porque está fazendo a foto, né? não, Isso é muito legal. a garota que eu fotografei, que segui, lembra que eu persegui lá, lá na SP Art? Depois que eu fiz a foto dela, eu cruzei, por acaso, cruzei novamente com ela. Pois aí eu parei a garota, mostrei a foto, aí ela foi pedir o e-mail dela e enviei para ela a foto. Ela amou a fotografia, ela estava com o namorado, depois encontrou o namorado, me deu o e-mail, agradeceu. Então eu fiz isso. Eu estava em Roma, eu estava na Itália, acho que foi na Itália. E aí estava tirando aquelas fotos, né, da arquitetura lá numa igreja. E aí vieram 3, eu acho que eram japonesas, mas sei que eram lindas. Aí eu de longe aqui fiquei olhando as meninas e fui fazer a minha foto, né, da igreja e tirei a foto delas fazendo uma selfie, sabe? Elas fazendo a selfie delas e eu enquadrei na minha imagem, fiz algumas fotos, elas se vendo, conversando. Aí eu fui lá, né? Eu não sabia como é que Aí eu disse, aí mostrei a câmera para elas. Aí elas olharam assim. Linguagem universal. Não, eu não sabia, a gente não tinha como falar, né? Eu não tinha como Linguagem. trocar, eu só quis mostrar para ela. Aí eu pergunto, eu não sei, eu acho que eu chamei o Wagner, pedi para ele perguntar em inglês e pedi o e-mail delas, aí ela escreveu o e-mail delas, aí eu enviei para elas. Então, assim, É. depois que eu perdi a vergonha de chegar, eu também tenho coragem, mas de qualquer forma, a maioria das minhas imagens, até, tipo assim, são uma ou outra que eu sinto a vontade de fazer essa fotografia, entendeu? Mas a maioria das imagens eu ainda gosto dessa, de estar ali, como quem não quer nada, e capturar. E para que As, coisa melhor, né? é, Imagina isso que eu estava te falando de você me fotografar com a bicicleta, porque a gente se vê do lado de fora, mas a gente não consegue se fotografar. Então, outra, esse registro é muito forte, é é, muito importante, muito. E é difícil, é muito difícil. Nelly, você já recebeu um não? um.
eu recebi um não. Essa foi linda. Essa foi linda. Eu até repensei as minhas. Eu disse, será que eu volto de novo para o meu ficar só de costa? Mas foi assim. Tinha uma senhora, que isso também foi lá na Itália. Eu estava só, porque assim, o Wagner entrava para ir ver as coisas dele e às vezes eu ficava na calçada, né? Eu adoro viajar, ficar dentro de loja não dá, eu ficava na rua. Eu não pensava em comprar nada, eu só pensava em levar esse mundo na minha câmera. Aí tinha uma senhora, vinha com um cachorrinho, a coisa mais linda, e ela era uma mulher bonita, mas era o cachorrinho que eu achei bonito, a imagem das duas. Aí, como ela estava vindo, aí eu perguntei se eu poderia, eu fiz assim, né, aquele, posso fotografar vocês? Tipo, né? Aí ela olhou, menina, essa mulher me deu uma encarada, assim, uma cara tão zangada, e disse, não, eu acho que ela pensou que eu queria roubar o cachorro dela. Aí eu agradeci, ok, obrigada. A cara ficou vermelha, mas foi o único não. Também posso dizer que eu tenho um não na minha, né, na minha história, na minha bagagem. Mas a maioria das minhas imagens... já tive pessoas tímidas que não queriam ser fotografadas. Algumas eu nunca fotografei, algumas, depois de muito tempo, toda vez que eu via, normalmente lá quando eu tinha as exposições, aí eu sempre chegava, hoje eu posso? Hoje eu posso tirar sua foto? Deixa eu tirar só uma foto. Aí teve um dia que ela cedeu. Ela não sorriu. Ela cedeu, fez só um sorriso assim. Porque ela é tímida, não é outra coisa não. É que ela é muito tímida. Mas ela ficou linda. A foto dela ficou linda e eu fiquei mais feliz ainda. Eu consegui. Agora, Nelly, uma pergunta. Por exemplo, essa pessoa, você pediu para fotografar ela, né? E ela negou. E o que eu acho bacana também, que eu percebo, é que depois que ela nega, você respeita, né? Porque você poderia Claro. roubar a foto, não é isso? Mas por que algumas pessoas você pergunta e outras não pergunta se você justamente pode roubar sem que ela perceba? Isso que eu quero saber. Não, por exemplo, essa específica que vinha com o cachorrinho, sabe? Eu queria fazer a foto de uma... Eu achei... o cachorrinho dela vinha tão arrumadinho, vestidinho, que eu achei lindo. Você queria dirigir, né? Você queria dirigir a Essa eu foto. senti vontade de ter, porque ela estava... Sabe aquelas fotos que você olha para o cachorrinho e você fica muito parecido com a dona? Não tem essa... Já viu essas imagens? Sim. Elas estavam tão lindas e tão parecidinhas que eu tive vontade de fotografá-las, fazer um enquadramento legal, sabe? Sim, Foi não isso. roubar, dirigir. Sim, entendi. Só A forma isso. que Mas você queria. das outras pessoas que eu tenho, tipo, eu pego, fotografo elas de costa, ou um pouco assim de lado. Por exemplo, os pescadores, eu fotografo, eu acordo cedo, pelo menos 2 vezes na semana eu vou até aqui, né, no Mocoripe, e aí eu faço caminhada e ando com um celular não, porque depois que me roubaram o celular, eu ando com uma câmerazinha micro. Aí eu vou sempre ali e fico fotografando os pescadores, os barcos, eles em movimento, né? Aquela coisa. Então, aquilo ali, quando eu chego, para dizer que não, teve um que uma vez chegou assim, não quero ser fotografado, não. Porque eu estava fotografando todo. Sabe, as pessoas estavam já com máscaras ainda, né? Já foi recente. E ele estava até, coincidentemente, ele estava sem a máscara. E sabe, ficou assim, não vou ganhar nada com isso. Aí o que eu fiz? Eu só fiz assim, né, e tal. Aí os outros também não, sabe, também a gente sabe que eu estava até, e não ia fotografar uma pessoa, eu estava naquele ângulo aberto, assim, sabe? Mas eu entendo, a gente tem que respeitar. Obviamente que se você puder roubar, ninguém dizer não, é melhor. E imagino também que você já convenceu também, mudou um pouco já essa energia também, né, Nelly? Já tem história de pessoas que ao princípio te deu um não e depois você consegue transformar Sim, isso? sim, não. Então, olha, são 10 anos. Acho que se eu tivesse recebido os tais não, os não, né? No início, eu acho que talvez eu tivesse até demorado um pouco mais para poder me sentir à vontade de frente. Eu já fotografei pessoas assim de frente mesmo, estava aqui, fotografei, depois mostro.
fotografei muito o pai com o filho, sabe? Por exemplo, sempre quando tem, tipo, 7 de setembro, o que tem com movimento é o que eu gosto mais, porque você se mistura ali, e é cavalo, é menino, é cachorro correndo, tudo eu trago para minha lente, sabe? Mas é isso, é uma fotógrafa que fica feliz. Quando eu chego em casa, a felicidade, tu não tem noção que é a felicidade de chegar com aquele cartão. Porque por mais que você tá ali, por exemplo, com o passar do tempo, a gente precisa de óculos, né? Assim. Então, de manhã cedo eu não gosto de sair com meu óculos. E aí, eu então boto um óculos de sol, que já tá, eu botei até grau no meu óculos e tal. Mas assim, com a câmera, eu ainda, sabe, eu sei o que eu quero fotografar, né? Quando eu boto a câmera, parece que eu consigo ver tudo. Aí depois que eu chego em casa, eu disse, eu quero ver se o que eu vi é isso mesmo. Aí coloco, aí vejo o sol, aí é uma apaixonada. Eu sou uma apaixonada. Eu sou apaixonada pela fotografia. Então, assim, eu fico feliz cada vez que eu. Aí eu pego as imagens, aí eu tenho que escolher uma. Aí eu quero botar uma do sol, né, de hoje. Meu Deus, mas mais cedo o céu estava assim meio rosa, depois ficou tão laranja. Aí eu disse, qual que eu vou colocar? Aí eu boto uma, duas e três. Todos os dias eu coloco as 3 imagens. Eu disse, não, eu não vou ficar nessa de escolher, não. Eu quero que todo mundo veja que um dia, que no mesmo dia, praticamente quase a mesma hora, ele estava amanhecendo naquele rosado, depois ficou aquele laranja, depois ficou. É muito lindo. Então, assim, eu quero que as pessoas se apaixonem, como eu me apaixono por esse sol. E se alegrem também quando vê sua fotografia e o que você falou também, né? Que levar o mundo na minha câmera. Isso já fala bastante, né? E também dessa recepção, quando você mostra, né, Nelly, para as pessoas, você vê. E uma dúvida aqui, quando você tirou essas fotos do meio social, você sentiu alguma diferença na hora lá de capturar? Me fala um pouco sobre isso. Não, não, tipo, porque assim, quando eu comecei a fotografar os eventos, eu ia para locais onde as pessoas já me conheciam. Assim, não é que todo mundo me conhece, mas eu circulava nesses lugares não como fotógrafa, né? Então eu conhecia muita gente. Então foi até interessante, as pessoas começaram a me ver como fotógrafa. Nelly, você agora é fotógrafa, agora é fotógrafa, é ótimo, né? Você agora, ai, Nelly, eu já te vi fazendo livro de poesia, agora tu já é fotógrafa. Aí disse, o mundo vira e eu tô junto, eu tô indo, né? Então, assim, as pessoas tinham até uma certa curiosidade, né? Nelly, eu não estou nem sabendo que agora está fotografando. Então, as pessoas foram se acostumando em me encontrar nesses lugares, entendeu? Aí chegou, já tive prefeito aqui, governador, chegou assim para mim e disse, a melhor fotógrafa da cidade. Olha, minha melhor fotógrafa, ela tem a minha melhor fotografia, ela faz a melhor fotografia. Mas é porque eu me preocupava se a camisa da pessoa estava Sim, torta, sim, se o sim. cabelo. Aí eu dizia assim, olha, ajeita aqui assim o cabelo, tá lindo. Ajeita assim. Então, já que era para fazer a foto, eu queria melhor, porque eu queria que as pessoas... Porque às vezes eu noto que pelo tempo, até pela pressa dos fotógrafos de eventos, eu até brincava com eles que assim, eles têm que correr para vários lugares. E nessa época, graças a Deus, eu tinha que estar num só, não precisava dessa. Então eu tinha mais tempo. É tanto que quando eles iam embora, eu ainda estava lá. Aí tinha gente chegar para mim, ai, Nelly, ainda bem que tu ainda está aí, porque eu queria estar naquele, né, com a sua imagem naquele momento, entendeu? E é isso. Então, nunca tive dificuldade. Nessa eu não tinha dificuldade, não. Nunca recebi não, com exceção de, não, Nelly, eu não gosto, eu sou tímida, eu não gosto muito de fotografia, um ou outro, porque a gente tem que respeitar, né? Que não é todo mundo que gosta de uma luz na cara, né? Um brilho na cara, assim. Mas é Era isso. essa a pergunta mesmo, porque onde você vai, você transforma. Isso é um fato, porque eu te conheço e sempre vi, né? Essa paixão é evidente, a gente percebe e vê. Mas o que eu falava, o que eu ia perguntar, você já respondeu. O que é isso, né? E você vai para fotografar eventos e as pessoas pensam que você já encontra a fotografia pronta, mas você poder interferir. Então, você sempre interferiu nesse meio, né? Você sempre podia fazer, produzir, entre aspas, porque às vezes a produção é percebida assim, não,
Eu estou produzindo aqui, mas é o contrário. Você já traz essa produção para você trazer o mais próximo dessa beleza que você vê, que você quer mostrar, né? Para Isso. trazer a realidade, né? O que é realidade? É a realidade que você vê, né? É a que eu vejo. Então, se eu te acho linda, a minha câmera só vai dizer, ela é linda mesmo aí. Eu posso fazer. Acho que todos Tá aqui nós as somos pessoas, lindos. sim, aqui as pessoas falando com você um pouquinho. Acho que não deu para ler a Tânia Não. falando que realmente você é a melhor fotógrafa, né? Falando que é linda, inspiradora, conversa. Tem gente aqui falando aqui que é saudade de Fortaleza, que um ótimo bate-papo, que energia boa sua. Tem muita gente aqui. Muito legal, refletindo aqui. Pois, Nelly, eu agradeço. Deixa eu ver mais o que eu poderia te perguntar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Nelly, né? E uma coisa, uma observação, é que assim, no jornalismo, né, Nelly, você fotografar as pessoas na rua está permitido porque eles estão na rua, né? Você pode Isso. fotografar, né? É. E ainda, né? E ainda assim, a Nelly quer essa, já mostra assim esse lado humano. Como você chamaria isso, Nelly? Essa coisa de você, mesmo que você tenha autorização, né? Vamos dizer pela lei, pela profissão, de você roubar fotos, muitas vezes você quer chegar perto, né? É, porque às vezes, porque assim, algumas dessas imagens eu já tinha feito. Normalmente é assim, eu tiro a imagem, eu faço a foto, né? Tiro a imagem da pessoa, né? Tá na câmera, e quero mostrar para ela, entendeu? Tipo, eu estava em São Paulo, eu fui tomar café, eu acho que é um café das Flores, que tem em São Paulo, lá na Paulista. É um café, Sim, sim. né? E aí eu A vi. Casa das Rosas, né? Pronto, Casas Rosas, é. E aí eu sentada, porque assim, quando eu me tornei fotógrafa, eu fiz umas coisas muito interessantes que eu nunca tinha feito na vida, que era viajar só. Aí eu fui para São Paulo, encontrei meus amigos no Facebook, eu fui para o segundo encontro dos amigos do Facebook, segundo encontro. O pessoal que não tinha nem Facebook, e eu fazia parte de um grupo, eu fui a fotógrafa do evento. Sabe, você viajar, não conhecia ninguém lá, eu aparecia com a câmera, todo mundo. Aí, para dizer, vou contar só essa história que foi engraçada. Eu fui para São Paulo, isso foi, acho que era 2012, ou foi 2010, eu não sei exatamente o ano. Eu sei que eu já estava na faculdade e eu queria fazer o meu TCC, eu queria falar sobre a fotografia, sobre aquelas fotos que a gente coloca, se identificava no Facebook. Era algo que eu queria, porque as pessoas... Eu sabia que em São Paulo muita gente se produzia, que era aquelas fotos... Enfim, né? Logo do princípio do Facebook. E aí eu resolvi, entrei no Facebook, né? Na história do Facebook e fui para o encontro. Aí estou lá, alguns amigos eu já tinha adicionado, tinha lá 3 amigos que eu não conhecia, eu fui conhecer lá na hora, marquei o encontro no hotel com uma amiga que eu tinha adicionado no Face, que eu nunca tinha visto, eu fiquei no salão aqui, na emoção, esperando para ela chegar, quando ela chegou eu reconheci, né? Só tinha visto as fotozinhas dela. Aí eu vou para a festa, para o encontro, era um jantar. Tinha umas 200, 300 pessoas. Era uma festa bem legal. E eu levei minha câmera, né? A D60, mas era a minha câmera. Aí, aí eu chegava assim, eu via aquele grupo conversando. A forma, tipo assim, eu estava só. Mas com a câmera eu sentia que eu tinha companhia. Sabe, assim, a minha timidez morria quando eu segurava a minha câmera, tá entendendo? Então eu chegava Uhum. assim para as pessoas e disse, eu posso tirar uma foto de vocês? Ninguém. Aí a menina, quando eu via, eram 2 pessoas, daqui a pouco tinha 20, o povo se montava em cima dos outros. Era uma coisa de louco, assim. Aí eu fui falando com um com o outro, fotografando aqueles grupos. Daqui a pouco eu fiz amizade. Eu tinha 200 amigos nessa época. E aí, quando eu terminei, quando eu voltei, fiz um álbum no meu Instagram, no meu Facebook, aí já tinha, sei lá, eu passei a ter 400, 600 pessoas, tipo os amigos que eu fui conhecendo lá. Aí uma moça estava sentada aqui, né, a pessoa estava jantando, aí tinha um grupo atrás da minha mesa, então eu estava rodando e vi aquele grupo que eu sabia que não tinha fotografado aquela mesa, né, queria ter as imagens das pessoas. Aí eu cheguei para ela e disse, posso fazer uma foto de vocês? Aí ela olhou, ela não me olhou. Ela fez assim, ela estava meio de costas, ela fez assim, me olhou de baixo para cima e disse, volte depois. Ela achou que eu era uma fotógrafa contratada, entendeu?
Sim. Aí, mas ela me... Sabe aquele jeito assim de... Eu sei como é que é. Aí tu não tem Isso, que noção. mexeu. Aí eu disse, ok, né? Fiquei aqui tranquila, mas olha, eu sou de boa. Não, não juro que eu não. Tem que ter classe até para poder sair Até para assim, receber. Aí eu né? tudo bem, né? Mas o que eu fiquei assim foi pela forma. Porque se fosse um fotógrafo contratado, teria que ser visto daquela forma. Aquilo ali foi o que me deixou um pouco. Aí sabe o que eu fiz? Aí eu esperei, bem quietinha, a hora que ela foi se servir. Ela foi se servir. Aí o grupo das amigas estavam todas lá ainda, né? Estavam na mesa. Aí eu disse, posso tirar uma foto de vocês? Aí elas, sim. Elas tinha umas 20 moças. Aí elas se juntaram, fizeram fotos, pose. Eu tirei várias fotos dela. Aí quando ela estava vindo, aí eu agradeci, ó, tchau. Ela não tem Fechou, foto no meu grupo. Ela fechou, não tinha. fechou. Entendeu? E nessa época as pessoas não tinham, era aquelas câmeras pequenininhas, ninguém tinha, ninguém levou para lá uma fotografia. Então foi minha pequena vingança. Porque Muito não é bem, assim Nelly. que se trata uma fotógrafa, né? Ou seja, não importa. Os fotógrafos merecem todos os aplausos, eles não merecem aquele olhar que ela me deu nunca. Muito bem, muito bem, muito bem. Nelly, tem uma pergunta aqui para você, Ai, da Luísa. Não sei se você conhece a Luísa, né? Ela está ai, falando qual lugar que você fotografa que te conhece com o seu mais profundo. oi? Vamos ver como o que Ó, ela quis dizer com isso. qual é o lugar? O lugar que eu fotografo que me mexe mais comigo, será? É, eu acho que teve a ver muito com você, que tocou lá no seu profundo, algo assim. Algum lugar, algo É, assim. na verdade, olha, eu vou dizer uma coisa. Na verdade, eu acho que cada canto que eu vou, elas me trazem. Aliás, quando eu saio com minha câmera, eu tenho tanta alegria que eu acho que cada canto, não existe um lugar específico. Já teve não. Esse mora no meu coração. Foram todas as imagens que eu fiz para a Bia. Essa aí é lá da Galeria Multiarte, porque ali eu fazia fotografia do local, mas eu fazia principalmente as melhores, tentava tirar as melhores imagens para a pessoa que mais me acreditou em mim. Né? É, acho que Sim, é gente, isso. para quem não conhece, a Multiarte é uma galeria que tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, e é uma referência, porque tem o Max Perlingeiro, que ele, vamos dizer que fundou muita coisa, até o SP Arte, que também tem um envolvimento muito forte com a cultura, com a arte em si. Você pode falar um pouco mais dele. E a nossa querida Bia Perlingeiro, a esposa do Max, nos deixou não sei dizer quanto tempo, mas que já cumpriu até a idade já. Então, eu conheci a Bia, a Nelly conheceu a Bia tinha uma paixão muito grande pelo artista e era não só um articulista, né, da arte, mas que também tinha essa grande paixão pela arte e a arte em si também. E mais grande e forte esse amor pelas pessoas, que onde ela passava, É, ela não só estimulava, né, e fazia crescer o artista que tem você. Eu tenho muito a que agradecer a Bia também, uma é. pessoa muito inspiradora e que marcou imensamente as nossas vidas e que não tem como falar nela sem se emocionar, porque foi um impacto muito grande, foi nessa época que estamos vivenciando muito triste, Foi né, por conta a disso. primeira do Né? Covid, né? Foram as primeiras pessoas, né? Isso, Foi isso. na. E nos impactou bastante. É, E a Bia, a gente tem que fazer essa homenagem sempre a ela e citá-la, é. porque é alguém que está presente nas nossas vidas sempre, Não, e porque na minha, no sim, caso, porque desde o princípio, né? Assim, quando eu não sabia, depois que, né, no meu reinício de vida, né? Depois que eu me separei. Então, assim, quando você tá meio perdido, para onde eu vou, né? Porque eu não sabia ainda o que eu ia fazer da vida, né? Assim, eu tinha que começar de novo e não sabia por onde. E ela segurando a minha mão de várias formas, né? Ela me deu aquele mais ou menos um rumo, ela me trouxe para junto das amizades dela, que até hoje são as coisas mais importantes, são as amigas que eu trago no peito. E ela foi a primeira pessoa a me contratar. Olha só, ela foi a primeira pessoa que me contratou. Disse, você vai ser a fotógrafa, vou lhe pagar.
para você fazer as fotos. Porque eu ia para lá, eu fotografava sem que ninguém me pagasse. Tinha fotógrafa lá e eu levava a câmera cada vez que tinha exposição, porque eu queria. Era aquela coisa da câmera nunca saiu de perto de mim. E lá na galeria, obviamente, eu tirei milhares de fotos. Até que. E aí teve a faculdade, tudo ela passa na minha história, não tem como me emocionar. Então, essas imagens, seja na galeria, seja a gente com as amigas, essas são as imagens que me emocionam, né? Assim, todas me emocionam, mas essa tem uma razão maior. Eu acho, eu não sei se Sim, se eu respondeu. respondi. Sim, respondeu. E só complementando o que você falou, que até a Luísa fala aqui, que é porque. Deixa eu ver aqui. Que a Bia é puro amor, né? Então, esse lugar que você sente que tem a ver com a Bia e tudo, é o lugar do amor, né? O lugar Isso. da amizade, o lugar né, que te acolhe, essa história tão forte que é a Bia nas nonossas vidas. E que eu Isso. também tenho aproveitar esse espaço e dizer também que eu tenho muito a agradecer a Bia, que também a Bia é, é, foi a primeira pessoa, assim, vamos dizer, que valorou também a minha fotografia, que é uma época lá da Unifor, que eu fui acompanhar o processo criativo de todo mundo. Ela também, vamos dizer, que pagou pelo meu trabalho, né, vamos dizer assim, e eu falei, nossa, assim, uma coisa que eu faria de graça, né, Valorizava. não que exatamente a forma de estar passando a sua mensagem seja através desse dinheiro de reconhecimento, né? Mas de outras coisas também. Lembro em São Paulo que a Bia lá comprou livros para mim da, da arte, tudo, enfim. Então, independente de qualquer coisa, só escutar a palavra dela, né? Sobre o olhar dela. Então, ela sempre estimulou bastante também. Espero um dia dar orgulho a ela também de muitas coisas que ela me estimulou. Pois então é isso, eu também não quero me emocionar aqui, mas que a Bia sempre toca a gente num lugar que a gente habita, né? Que tem a Sabe? ver com essa arte da gente, que tem tudo a ver também com esse projeto que eu tento levar adiante, de capturar esses artistas, que eu vejo muito presente esse ponto de mudança, né? A arte que realmente não só inspira e traz a beleza, mas que leva o amor e que conta a história muito forte, né? Que faz a diferença no mundo dessas pessoas. E a Bia é um grande modelo, exemplo, que a gente tem muito orgulho de ter conhecido e que faz parte da nossa história diária. Pois nada, respiramos. Aí entrou Linda, tá dizendo aí a Viveca, que na verdade é a nossa querida Vânia, né, Ah, que vai também ser entrevistada, nossa convidada aqui, que é uma artista também linda, que trabalha com música, com fotografia também, e que vai estar conosco a segunda-feira que vem. Pois, queridíssima, amada Nelly, foi muito bom esse encontro, está sendo. Eu ia obrigada. te pedir, se puder, Ah, porque se você lembrar, tem alguma poesia sua, fora a poesia fotográfica, que você queira mostrar para a gente? uma poesia. Foi a poesia escrita sua? Tem alguma que você queira? Quer que eu leia uma? Tem Eu vou alguma que ler você uma. queira? Eu vou ler Ou uma. vai aí na intuição, ou alguma que você lembre, ou vai Não, no eu vou acaso, que na ler. verdade nunca existe. Eu Eu acredito que o vou. acaso nunca existe. Não, eu vou ler uma. Eu vou ler uma, tá? Eu Tá, vou. Ó, meus óculos. Esse é meu tá linda, óculos. tá linda. Só um minuto, deixa eu botar aqui. Sim. Só um minutinho. Se tivesse dito, eu guardaria aqui. Enquanto você busca, eu vou só fazer uma observação aqui, que você fala, quando eu me tornei fotógrafa? Você se considera que você tornou fotógrafa quando, Nelly? Eu poderia dizer quando na verdade, eu acho que quando eu consegui uma câmera na mão. Sim, Porque antes eu achava, aliás, eu não tinha câmera, então não, como é que é fotógrafo sem sim, câmera, sim, né? sim. Acho que quando eu ganhei uma câmera, eu cheguei a ganhar uma câmera, depois eu comprei a minha primeira câmera, ou seja, hoje, acho que com a câmera, não sei, sei Sim, lá. sim, sim, sim. Ah, Vai, poeta, poeta da imagem, pegando aí a tua poesia da escrita, que a gente espera aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto se isso, alguém para quiser fechar falar aqui. aí, só um minuto, eu quero chegar nessa, né? Porque são tantas fotos.
esse momento de silêncio é bom, gente. É bom a gente Ai meu respirar Deus, também. tipo, Respirar, observar, é é importante. porque Tudo faz parte. é porque você me pediu uma coisa que eu não estava esperando. Eu pensei que era só mostrar a capinha do livro. Essa eu não falei para ela, gente. Devia ter preparado. É. Tem as tuas referências também, né, Oh, Deli? Você tem... as histórias de percorrer as manhãs sem câmera, quando eu não tinha, né, eu não era ainda fotógrafa, eu fiz uma poesia. Eu sempre gostei de acordar cedo, sempre caminhava muito cedo. Aí a poesia é assim: Praia de Iracema encantada, nas primeiras horas do dia, percorre teu calçadão, numa adoração abençoada, por desfrutar teus caminhos. Para os remanescentes da noite, o dia incomoda. É hora de curtir a ressaca. Para mim, é o momento da descoberta das cores, dos cheiros e luz, sempre diferentes. Em homenagem a ti, eu digo: bem-aventurados aqueles que podem sentir tua revelação de beleza a cada manhã. Essa. O livro mostra aí. Quem quiser comprar esse livro pode ainda, Não, Deli? Ah, então, só, então só foram feitos na época 500, aí foram vendidos assim, teve lançamento e tudo, mas só tiveram 500. Hoje não tem, não. quem sabe uma exposição aí, né? Com esses dizeres aí. Um dia, quem sabe. Mas Oh, se alguém quiser comprar fotografia, pois é, a essa fotografia eu. também. Foi muito bem, Veli, muito bem. Inclusive, contratar a fotógrafa aí que está aberta para poder tá registrando dessa maneira sensacional e única, né, o seu entorno. Pois, Nelly, aqui vamos nos despedir. Tem muita coisa que faltou, as referências. Ah, Eu não falei aqui que você começou com a Uniforplástica, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você já começou bem antes, mas a Uniforplástica foi a primeira é, exposição assim, que você é, apareceu, né? Foi é. também onde eu te vi aí. E E depois participei, no eu cheguei a museu. participar de duas das exposições, né? Eu entrei duas vezes com fotografias na 15ª e 16ª exposição lá da Uniforplástica. Aí são tantas Entrem, histórias. muita coisa. Gente, entrem aí depois no. Vou passar aqui, já passei o Instagram da Nelly, que tem o Nelly Fotografia, né, Nelly? Passa aí o teu Instagram. Nelly de Carvalho Fotografias. Nelly de Carvalho Fotografia. Eu, Nelly de E Carvalho, mas eu Nelly de Carvalho Fotografia é onde eu coloco as minhas paixões. estou muito encantada de estar aqui com você hoje, Nelly, com todos que entraram aí, que muita recepção, muita gente aí com a Nelly. Um beijo e obrigada ao povo. E que Das amigas, deve ter dizer, eu vou assistir, eu quero ver a Nelly toda encabulada. e agradeço você ter rompido aí também o seu silêncio, né? E ter aceitado aqui conversar com a gente, porque as pessoas precisam te ver também, que é essa a ideia aqui, né? Não só através da sua fotografia, mas te ver, que é muito importante. Nelly, graças, muito obrigada. Continue Obrigada aí no seu caminho da luz. pelo convite. Tu sabe que eu quis correr, né? Mas eu estou feliz de que eu não corri. Eu fiquei. Eu aceitei. Tá bom? Um Muito beijo, bem. amor. Um Outro beijo. momento falamos. Vai com Deus, obrigada.